Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Para mim é um motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite, a qual vocês já conhecem, a pastora Daniela, que era minha pastora auxiliar, eu, Ciro, meu genro, e meu esposo, que me acompanha há 50 anos. Mas eu me sinto muito feliz por eles estarem congregando aqui, juntamente com cada um de vocês, que tem falado muito em cada irmãos, né? E que a gente aprende, através de falarem nas pessoas, a gente já começa a amar. Amém? Glória a Deus. E para mim é um motivo de muita alegria estar juntamente com vocês esta noite aqui. Eu quero dizer para vocês que a presença de Deus, ela é real. A gente pode sentir através dos louvores, através do olhar dos irmãos, né? Que transmitem aquele olhar, né? De irmãos. E eu quero dizer para vocês que hoje você me vê aqui, mas a minha caminhada, antes de entrar na mensagem do Senhor que Ele tem para você e para mim, eu quero falar para vocês que a minha caminhada, ela não foi trilhada por rosas, porque sabemos que toda rosa existe espinho, né? Mas os cuidados de Deus. Quando eu nasci com problemas. Até meus 8 anos, até uns 5 anos eu não falava, 6 anos. E depois, quando eu comecei a falar, eu era gaga. Quando a minha mãe ou a tia mandava uma lembrança para a tua mãe, eu dizia, olha, mandaram lembrança para a senhora. Aí passei por várias transições na minha vida. Mas eu posso dizer que de todas, eu sou mais do que vencedora, porque alguém venceu por mim. E eu quero dizer que se você está aqui, é porque você é um vencedor ou vencedora. Ando em viagem agora para cá, já faz um mês e pouco, por causa de uma enfermidade. Eu cheguei do culto, e porque a igreja que eu atendo faz 25 anos. Conheci crianças pequenas e hoje são homens, outros já casaram, já são até têm filhos, mas eu continuo ali até o dia que o Senhor quiser, porque diz que sempre tem almas para a gente ganhar para o Senhor. E ali então eu congrego esse tempo como pastora, mas eu quero dizer para vocês que eu fui num culto, um culto maravilhoso, e quando eu cheguei em casa estava bem, mas no outro dia me deu algo que, se eu estou hoje aqui, é para testificar que Deus, Ele é real, e que Ele traz da morte, Ele traz a vida. O meu esposo se apavorou, chamou a minha nora correndo, simplesmente eu caí na cama, não sei se estava morrendo ou o quê, e ele ficou apavorado. Me levaram para o hospital, de lá fui para a Caridade de ambulância. Aí passei, eu acho que uns 15 dias, não podia mover a cabeça. Foi descoberto que eu estava com 3 hérnias de disco, estava com problema da respiração, ou seja, o oxigênio não subia para o cérebro. Passei por essa transição e após passar por isso, me deu um problema de estômago, que eu passei dias sem comer. Mas antes disso, a médica me passou uns remédios que era para depressão. E eu passava só mais dormindo e o alimento ficava do meu lado. E ali eu não comia, só dormia. Até que Deus enviou, e a Daniela tinha dito, porque era para ler os remédios e eu não li. E aí então parei de tomar. Aí um dia, depois de um mês e 4 dias, eu fui tomar chimarrão, me levantei com ânimo, tomei um banho, fui tomar um chimarrãozinho. E aí aconteceu o pior, eu caí e bati o nariz, quebrei, ainda estou com o dedo, vou ter que passar por uma cirurgia. E ali então foi constatado que havia quebrado, né? Que está meio por dentro, está meio dilacerado. E ali então eu passei por aquela experiência de cair e ficar deitada, porque me deu um sono muito forte.
E eu chamei meu esposo e ele estava escutando um hino lá na frente, porque a sala fica bem lá na frente. E aí então ele não viu. E eu digo, e 2 vezes eu disse, Senhor, se tu me levar, é ganho. E se é da tua vontade eu ficar, é lucro. E eu vou dormir até alguém vai me encontrar aqui. Meu neto estava para ser levado ao pediatra. E aí então meu filho, 5 horas, e tem 2 cachorrinhos. Quando ele chega, eles fazem aquela festa. E ele chega batendo a porta, porque é meio gordinho meu filho. E quando ele passou, eu digo, vou cuidar. Quando ele passar aqui, eu vou gritar. E aí eu disse assim, Davi, Davi, Davi. E ele disse, que foi, mãe? E ele olhou para a cama, não estava. Eu estava deitada ainda no chão, cheia de sangue. E ali, quando eu levantei, expulsou aquele sangue no meu nariz. Mas com isso eu estou testificando que Deus, Ele é bom o tempo todo. Aleluia! Todo tempo Ele é bom. Porque Deus, Ele sabe o teu amanhã, como Ele sabia o que ia acontecer comigo. Como Ele sabe hoje, você não sabe o amanhã de vocês, mas Ele sabe. Ele sabe, aleluia, glória a Deus. Mas antes de entrar na palavra, eu sempre gosto, aonde eu ministro a palavra de Deus, de falar algo para os irmãos. A gente muitas vezes só se encontra na igreja. Os nossos familiares, nós temos 24 horas para estarmos juntos. Obrigada, irmã. E muitas vezes a gente dá um abraço ou ganha um abraço somente quando vem na igreja. Eu gostaria que você se levantasse do teu lugar, não abraçasse o teu parente, tua esposa, teu filho que está do teu lado, porque você tem 24 horas na tua casa, ou familiares que moram, para você abraçar. Por quê? Nós nunca sabemos quando será o nosso último abraço, o nosso último sorriso, ou o nosso lembrar daquela pessoa. E muitas vezes, por pequenas feridas, por palavras que foram faladas no momento de ira, de raiva, ou vice-versa, nós não esquecemos de perdoar. E muitas vezes, como Deus vai me perdoar? Eu sou falha, eu sou pecador, você é pecador, independente de sermos pastores ou não, nós todos somos pecadores. E que só pode aperfeiçoar um vaso verdadeiramente é o Senhor Jesus. Aleluia! Então eu gostaria que você se levantasse, fosse até essa pessoa que você não convive e desse um abraço. Isso é algo, irmãos, porque uma vez uma senhora, ela estava precisando de um abraço, ela precisava de uma palavra, e ela foi numa igreja, e não chegou e saiu, ninguém apertou a mão, ninguém deu um abraço. E ela saiu triste dali. Glória a Deus. Receba este abraço, amado irmão, amada irmã. E receba meu abraço também nesta hora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, que coisa linda, né? Uma igreja onde a gente sente o amor, sente o aroma, sente a presença de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. É o momento de comunhão, né? Amém? Agora olhe para essa pessoa, para essa criança que está do teu lado e diga assim: agora não fale comigo,
porque agora é o momento de ouvir o meu alimento espiritual para a minha vida. Aleluia! Eu gostaria de convidar a amada igreja para se pôr em pé só um momentinho, para nós lermos lá no texto, né, de Marcos, Marcos 25, 21, ou aliás, 5, 21, Marcos 5, 21, a qual nos fala sobre um homem muito falado, que chamava-se Jairo. Então, podemos dar o nome a esse texto, Deus, Ele fará. Amém? Deus, Ele fará. Todos estão com a sua espada aí? Amém? Diz assim a palavra, no 21, diz: a filha de Jairo, e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, postrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Aqui no 25 diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo o que tinha, e de nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Amém? Feche agora teus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu quero fazer uma oração, porque muitas vezes nós vamos à casa de Deus, por isso que muitas vezes o Satanás, ele pega as pessoas, porque às vezes estão com uma dor no peito, às vezes estão com um problema de gripe, e o diabo coloca, diz assim: não vai, tu está muito doente hoje, não vai hoje, fica em casa. Mas quando nós estamos doentes, é aí que nós devemos ir, porque o Senhor veio para curar libertar os cativos, curar os doentes. Amém? Então eu quero fazer uma oração, porque muitas vezes, como é ruim ouvir uma mensagem, às vezes com uma dor até mesmo, né? Porque eu sei, porque a pastora andava caminhando assim. Então é ruim mesmo. Fecha teus olhos agora. Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno e soberano Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se faz presente primeiramente sobre esse altar onde ouvimos os louvores, e a qual, Senhor, agora Tu está enviando o Teu anjo na esquerda, está enviando na direita, Senhor, como no corredor, lá nos fundos. Cobre, meu Deus, agora Teus filhos e filhas, crianças que estão aqui, que toda dor, meu Deus, todo peso, oh meu Deus, todo o espírito contrário à Tua palavra e à Tua vontade, trazendo pensamentos, aquilo que ficou, que tem que fazer lá na casa, problemas que iniciam a nova semana, Senhor, e já está perturbando, tirando a paz deste coração. É no nome de Jesus que eu te repreendo agora. Sai deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Podem vos assentar em nome de Jesus. Aqui nós falamos sobre um homem chamado Jairo, um homem muito influente, um homem que era chefe da sinagoga, um homem que, trazendo aos dias de hoje, era um homem que tinha posses, tinha influência, tinha o bom carro do ano daquela época, quem sabe uma mansão. Era um homem muito feliz, que aonde ele andava, aonde ele passava, as pessoas viam e diziam: lá vai o Jairo, este sim não tem problema, esse sim tem uma vida, tem tudo, porque tem pessoas que acham que o dinheiro pode todas as coisas. Se eu tivesse dinheiro. E esse homem tinha dinheiro, era um homem muito influente, tinha sabedoria, mas só que as pessoas que passavam por Jairo não sabiam o que ele trazia dentro do coração,
Talvez dentro da sua carruagem da cidade, ele abanava para as pessoas, né? Mas só que as pessoas não sabiam o que ele trazia dentro do coração dele. O que estava sucedendo dentro do coração de Jairo, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? E aí então, aquele homem estava passando por algo que talvez muitos de vocês já passaram, ou eu já passei, de perder alguém que a gente ama. E ele estava prestes a perder o que ele amava, que era sua filha, que tinha somente 12 anos, que foi acometida de um problema na sua saúde. E talvez nessa época, com dinheiro, ele procurou todos os recursos da época, os mais caros exames, procurou os melhores médicos, procurou talvez curandeiros, aonde falavam, ele ia, porque ele queria trazer a cura para sua filha. Mas só que aquela menina, aos poucos, começou a definhar. Aos poucos ela começou a passar já de um estágio para a morte. E aí até que chega o médico da família, o médico de confiança, e chega e diz: Jairo, venha cá, Jairo. Ô Jairo, procura ficar mais com a tua filha. Sai com ela, passeia. Porque, vou te dizer, não gostaria talvez de te dar uma notícia, mas a tua filha está prestes a morrer. Imagina o coração de um pai. Ou estou falando com alguém aqui que lutou até o fim, mas talvez fosse realmente a vontade de Deus, para que fosse morar na eternidade. Porque é a vontade de Deus. E quando é a vontade de Deus, não adianta nada. Mas só que Deus muitas vezes tem um plano, e tinha um plano para a vida de Jairo. Jairo começou a ficar triste, chorava, se lamentava, sem uma esperança. Mas um certo dia, alguém falou de um homem que andava em cidades, que andava nas cidades grandes, nas menores, quem sabe Judeia, Samaria, né? E ali então falaram de Jesus. Falaram para Jesus, para este homem: Ô Jairo, vem cá. Tu já ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, que está operando milagres por onde passa, arrasta multidões, e ele está curando. Disse que ele já curou cegos, gente com problemas, já libertou cativos, já até mesmo trouxe vida a muitos que estavam moribundos. Mas Jairo recusou-se a procurar Jesus. E você sabe por que ele recusou? Porque ele tinha um título de chefe da sinagoga. Ele era um homem de uma situação, de uma experiência com os grandes, você sabe, entende o que eu quero falar? E Jesus andava com os menos favorecidos. Com quem Jesus andava? Com o pobre que necessitava, com o ladrão, com a prostituta, com o aleijado. Jesus andava com aquelas pessoas. E Jairo jamais deixaria o seu orgulho para chegar perto de Jesus. Mas ao tanto que passou-se os dias, Jairo largou o seu orgulho, sua posição, seu dinheiro numa lata de lixo. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Largou numa lata de lixo e foi até Jesus. Aproximou-se de Jesus, e Jesus caminhava, arrastado pelas multidões que estavam com ele. E Jairo caminhava e dizia: Jesus, Senhor, Mestre, Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus, que foi, Jairo? Já paro, já falo contigo, Jairo. E ele seguia: Senhor, Senhor,
vá à minha casa, a minha filha está morrendo, vá. E Jesus caminhava no meio ainda da multidão, as pessoas aonde ele ia tocando, as pessoas que precisavam, as pessoas que estavam ali, ele estava restaurando, liberando, libertando, curando, tirando a escravidão, da amargura, da tristeza, tirando, quem sabe, até mesmo do meio do Egito, porque muitos são aqueles que Deus tem tirado do meio do Egito. Há muitos que Deus tem tirado do meio do Egito, limpa, purifica, como um vaso adornado, e a pessoa sente falta de voltar para o Egito. Voltar para o Egito é uma escolha. Deus limpou, purificou, e muitos são aqueles que quando Moisés tirou do meio do cativeiro, blasfemaram, murmuraram, e você sabe o que aconteceu com os murmuradores. Tirou do Egito, mas eles queriam, e muitos são os dias de hoje que querem voltar ao Egito. Voltando a Jairo, e aí caminhava lentamente, e ele acompanhando Jesus. Para, Jesus, ouça o que eu estou dizendo, eu estou lhe falando, a minha filha está morrendo, não tem mais o que fazer. Até que aqueles vieram, talvez da própria sinagoga, que estavam reunidos na sua casa, e vai e diz: não, vem cá, Jairo, deixa o mestre, não incomodes, não importunes mais o mestre, porque tua filha está morta. Aleluia. Mas essa noite Deus quer ressuscitar vidas aqui. Esta noite tem pessoas que precisam resgatar seu valor, e este valor não é o valor que você tem, é o valor que você tem para Jesus. Tem muitas almas aqui esta noite. E aí então seguiu-se. Aí Jesus parou. Jesus vai e para, e põe a mão sobre Jairo. Vem cá, Jairo. Vem aqui, Jairo. Abraçou. Jairo, o meu problema não é tua filha. Esse problema para mim não é nada, Jairo. O problema é tu, Jairo. O problema não é tua filha. O problema é tu. Quem sabe o problema não é Deus na tua vida esta noite. O problema é você ou alguém da tua casa, que não tem verdadeiramente buscado a face do Senhor. Porque quando nós aceitamos Jesus, a velha natureza morreu. O velho ser, aquele mandão, aquele briguento, aquele que todos conheciam, como a fulana, como o fulano. Mas Deus limpa nossas vestes. E esta noite Deus quer dar vestes adornada pelo cheiro. O cheiro de quê? Do sangue de Cristo. Porque aonde está o cheiro do sangue de Cristo, o inimigo não chega, não. Quem sabe o problema é você, que não tem buscado verdadeiramente Deus. Ainda não viu que as coisas de Deus são sérias, que tem que haver amor primeiramente dentro do nosso coração. Pedir para que Deus molde. Não adianta eu cantar, eu chorar, eu pular, eu pregar, se não houver uma mudança dentro do meu altar, ou seja, no meu vaso. Porque todo vaso, esta água aqui que você vê, a água ela mata também, porque a água em si ela é limpa, purificada. A água ela está limpa por cima, mas por baixo está a borra.
E a pessoa vai colocando a água em cima da velha. E aquilo que está embaixo pode gerar uma infecção e pode matar. Assim é a nossa vida espiritual. Tem pessoas que estão colocando água, estão colocando o azeite em cima do velho. E muitas vezes é preciso nós virarmos, lavarmos com a água do Espírito, lavarmos para que seja cheio do azeite, do óleo da unção na tua vida. Glória a Deus, aleluia. E é isso que está faltando. E nesta noite eu vejo pelos olhos da fé que tem pessoas aqui, se não limparem seu altar, o Egito vai tomar conta. Tem pessoas que o Egito está aí. E você sabe com quem que eu estou falando esta noite. Tem pessoas que estão indecisas. Um passo para Deus e um passo para o Egito. Não volte ao Egito, Deus te tirou de lá. Deus te tirou de lá para te dar paz. O Jairo, com todo o seu dinheiro, ele não tinha paz de espírito. Jairo, com todo o seu dinheiro, ele não podia fazer nada pela filha. Tem pessoas que quando as coisas estão boas, eu canto e eu louvo, aleluia. Eu vou cantar, eu vou até ler uma palavra. Quando as coisas começam a dar errado, culpo a igreja, culpo o irmão, porque o irmão não deu paz. Isso culpo às vezes o pastor, que o que mais carrega, como pastor eu sei, quem carrega a carga pesada é o pastor, aleluia, que pega todas as tuas cargas e vai orar, vai pedir por você. Eu sei porque às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pastora, dá para a senhora orar? Eu digo, eis aqui, já me ajoelho. E hoje, como testemunha, está aqui o meu marido. Chegou uma vez que a gente até teve uns pequenos desentendimentos por causa da oração. Fazia 8 anos que eu oro às 3 da madrugada. 8 anos orando pela madrugada. E às vezes eu levantava para ir no banheiro e eu estava de joelho. A minha nora dizia, ainda deu um testemunho lá na igreja, eu estava orando. Então eu quero dizer para você esta noite, Deus quer mudar algo dentro do teu coração. Ande com pessoas vencedoras. Sabe quem são as pessoas vencedoras? São aquelas que te iluminam. Oh irmão, precisa de alguma coisa? Oh irmão, está passando por esta luta, tu não está sozinho. Sabemos que nesses últimos tempos, Satanás, ele está tentando entrar nas famílias, está entrando, se ele não pode destruir o casamento, ele está agindo nos filhos para trazer contenda, divisões, separações. Não há entendimento mais. Mas por quê? Porque ainda não entregou verdadeiramente teu coração, não limpou teu altar, porque aquele que limpa o altar, aquele que santifica e se purifica na graça, no amor, na misericórdia do Senhor, ele vence tudo, porque ele sabe que não está sozinho. Com João, Deus acima de você, acima dos teus problemas, acima da tua relação, acima deste problema que você está passando, aleluia. Essa noite Deus quer resgatar, não só quer resgatar, Ele quer, o que Ele quer esta noite com você? O Senhor Jesus quer trazer aonde estava a morte, trazer a vida, um relacionamento sincero, voltado no respeito, um respeito mútuo um pelo outro, andar na paciência, andar no amor. Tem pessoas aqui que têm chorado à madrugada. Tem pessoas aqui que têm chorado à madrugada. E eu pergunto para você esta noite: existe algo impossível para Deus? Posso ouvir o glória a Deus? Aleluia! Existe algo impossível para Deus esta noite? Diga sinceramente com teu coração: existe, igreja?
Tudo é possível àquele que crê. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Porque Deus nunca se atrasa. Maria, Marta, oh Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Deus, ele chega na hora certa. Não é tua hora, não é o que tu quer, não é o que tu pede. É a vontade e a hora de Deus realizar algo na tua vida. E o pior da morte física é a morte espiritual. E eu sinto no meu coração quantas pessoas aqui estão com a morte espiritual. Fala de Deus, pode falar de Jesus, pode ter até uma boa dádiva da palavra, mas está precisando de um conserto com Deus. Deus, esta noite, se abrir a porta do teu coração, a palavra diz lá em Apocalipse 3:21, eis que eu estou à porta e estou batendo esta noite em corações. Se abrires a porta do teu coração, o Senhor quer entrar e cear contigo Ele. Mas é preciso que você dê liberdade. É preciso que você abra o coração agora. E diga: Senhor, eis-me aqui. O mundo não me deixará levar. O mundo não vai tirar a tua promessa da minha vida. O mundo não vai tirar aquilo que o Senhor colocou. Não vai mudar meu pensamento. Porque Jairo era um homem que ele queria a salvação da filha. Aleluia. Mas ele não queria o Salvador. E muitos querem viver a promessa de Deus. E a promessa de Deus não é só aqui na terra. A promessa de Deus continua lá no céu. Lá no céu continua, aleluia. Mas se você abrir a porta do teu coração, há muita vaidade, há muita perseguição, mas muitas vezes é nós, vimos defeito aqui, vimos ali, vimos aqui, não está assim, se fosse eu fazia isso e aquilo. Mas não é você. Busque a Deus pelo teu momento. Deus escolheu alguém, como Ele pode te escolher. É o momento dele, não o teu. E nem o meu. Se não é a vontade de Deus, eu não estaria trazendo esta palavra, esta mensagem para você esta noite. Glória a Deus, aleluia. Não saia da onde Deus te colocou. Não saia da promessa que Ele te fez. O pior é a morte física, que está mais ou menos em umas 8 pessoas aqui no meio. A morte espiritual. Peça a vida. A vida é muito curta. Como eu falei, nunca sabemos quando é o nosso último adeus, nosso abraço. E eu vou falar algo mais que Deus está me tocando esta noite. Você como eu, quantos sonhos, projetos não fazem ir? O meu sonho era conhecer Israel. É um sonho. Você tem sonho, quem sabe, de algo na tua vida? Realizar alguma coisa? Ou fazer uma viagem para algum estado aqui no Brasil? Planejou, tem um sonho de ir com a família? Mas vocês pegam o ônibus, avião, ou trem, seja, você sabe a direção que você vai ir. Se você quer ir lá para Salvador, Paraná, você sabe. Mas eu pergunto para você que está esta noite aqui, que Deus enviou para ouvir esta palavra: você tem seguro? Temos seguro para fogo, para incêndio, temos seguro para tudo, para temporal. Você tem um seguro de um plano de salvação, você está pagando? Ninguém tem, ninguém pode pagar. E eu pergunto, esta viagem, para onde você irá? Aonde você estará? Você, Clara, você estará com Jesus? Ou estará
com Lúcifer. Há dois caminhos. Deus tem dado liberdade, livre-arbítrio, para escolhermos o Egito ou a morada eterna com Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! É você que escolhe esta noite. Aquela mulher do fluxo de sangue. Mais ou menos, eu imagino, porque a Bíblia, ela, nos contextos, ela não fala. Só fala de a mulher. A mulher que sofreu 12 anos. A mulher que sofreu 12 anos, que vivia encerrada, isolada. Talvez começasse, lá vamos fazer aqui uma conta, 14 anos com 12, talvez uns 26, 27. Mas ali é a única parte que se refere, Jesus se refere. Minha filha, você é filha, você é filho, através do sangue do Cordeiro. Aí então, Marcos se refere à mulher do fluxo de sangue. Mateus se refere à mulher do fluxo de sangue. Marcos se refere à mulher do fluxo de sangue. Mas alguém reconheceu ela como filha. Jesus, quando aquela mulher desesperançada gastou tudo que tinha, não tinha mais, quem sabe, perdendo sangue, estava doente, 12 anos sofrendo, 12 anos num aposento, sem sair, longe da sua família, não podendo comer no domingo, quando as famílias se reúnem para orar, nem que seja só um feijão com arroz, mas agradecer no domingo se unirem. Aí então, ela não tinha essa alegria de estar junto com sua família, dentro de um aposento. Procurou talvez estancasse aquele sangue pelos remédios da época, mas depois voltava. Até que ela tomou uma decisão. Até que ela falaram de Jesus também para ela. Anda um certo homem aí, está curando, está fazendo curas, milagres, está acontecendo. E ela ouviu. E talvez, neste momento, aquela multidão que estava perto da casa, quem sabe de Jairo, porque diz que quando ele viu a multidão, ele saiu, Jairo saiu atrás da multidão. E aquela mulher, então, ela sai e vai empurrando um e outro, talvez empurrassem ela, uma pessoa de humilde, talvez empurrasse. Você sabe, aqueles que têm mais condições gostam de pisar nos que são menos favorecidos. Aleluia. E aí então, aquela mulher chega até Jesus e disse, a fé, gerou uma fé genuína dentro daquela mulher. Se somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela chegou e tocou nas orlas. E Jesus viu que deles fluiu poder. Mas ele precisava, quer dizer que ela poderia, naquele momento ela não estava curada. A fé dela curou, mas precisava ser tocada pelas mãos de Jesus. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? E aí então, quando ela se aproximou, que ela tocou, ela saiu talvez, mas ela viu que estancou o sangue. Mas só que Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos, as pessoas, mestre, o senhor pergunta quem te tocou? Há uma multidão, as pessoas estão te tocando. Não. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude, aleluia. Toque em Jesus essa noite, que Deus quer fazer. Deus quer te tocar com a virtude do Espírito dele, do Espírito Santo de Deus que está sobre essa igreja. E aí então, aquela mulher humildemente, envergonhada, chegou e disse, fui eu. Jesus tocou nela, e ali ela foi curada. O que ele disse? Filha, ô filha, ô filho, vá em paz.
Jesus quer que você saia na paz esta noite. Mas só que aquela mulher, ela estava doente. Primeiramente fisicamente. Segundo, mentalmente. Por quê? Porque quando a pessoa está doente, a nossa mente trabalha e adoece. De tanto ouvir, não tem mais cura, não tem jeito. Fica dessa maneira que tu está. Fica até Deus te levar, a primeira coisa que diz. O médico chega e desengana. Não tem jeito. Mas naquele momento, e além do emocional, aí entrou o espiritual naquela mulher. Entrou angústia no coração daquela mulher. Entrou no emocional daquela mulher. Mas eis que esse dia, ela desvacilou-se, quem sabe, daquilo que ela usava, para não aparecer o sangue, para não ser vergonhoso. E ela despiu-se e chegou caminhando no meio da multidão, empurrando para que não tocassem talvez nela, para chegar até Jesus. E você que tem Jesus aí, porque 24 horas você tem a presença de Deus na tua vida. O que você tem buscado, tem pedido? Não adianta você pedir só por riqueza na terra. Não adianta só pedir, eu quero um emprego melhor. Mas Deus curou esta mulher. Representando, Jairo representa, vamos dizer Levi, porque sabemos que Levi quer dizer os levitas, filhos de Arão, que foram aqueles que trabalhavam, né? Aqueles que cuidavam, que eram guarda e depois trabalharam na época de Davi. Mas eu quero voltar aqui para você sobre Jairo. Aleluia. Esta noite Deus está te convidando. Meu filho, minha filha, você não pode me comandar. Quando ele diz isso, Jairo, Jesus diz para Jairo, é porque as pessoas às vezes querem deixar de ser guiado por Jesus, porque Ele é a luz. É a luz que resplandece, é a luz que nos ilumina. Nós queremos conduzir Jesus da nossa maneira, do nosso jeito. E tem pessoas que o inimigo coloca uma incredulidade dentro da alma e traz para o coração, um coração duro, um coração que não perdoa, um coração que dentro de casa às vezes tem que gritar mais alto, porque tem que ser do meu jeito, da minha maneira, assim como mulheres. E assim também muitas pessoas, se não for do meu jeito, eu vou embora de casa. Se não for do meu jeito, não adianta eu ir lá, receber a graça, receber a oração e voltar a ser a mesma pessoa. Não adianta mesmo. Para que Deus venha operar, precisa nós ter um encontro real. Eu vi o pastor Carlinhos Koromoski, era pastor há tempo. Um dia uma reunião de pastores de oração das 7h30 até as 10h15. Ele abraçou nós todos que estavam ali e ele disse, ele fez uma viagem para Israel. E aí disse, eu preguei, eu vivi, Deus até operou, mas até então eu reconheço que eu não era convertido. Quantos estão convencidos que são convertidos e não são? Porque ainda não tocaram verdadeiramente, não na orla de Cristo, mas não tocaram, não se ajoelharam aos pés de Cristo. E eu quero dizer esta noite para você, que Deus esta noite tem vitória se você abrir o coração. Aquilo, mulheres que tem aqui, que tem chorado. Tem pessoas que não dormem à noite orando. Que não dormem, porque talvez lembranças do passado ferem, como uma faca, como também lembranças de alguém que te humilhou, te disse algo, e por mais que você coloque a água limpa, aquilo de repente vem como uma espada. Mas peça para Deus, como fala lá nós fala, né? Hebreus 4:12.
que a palavra dele é viva e eficaz, e que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela vai direto a teu coração, a tua alma, a teu espírito, as juntas e medulas. O que vai direto? Aceite a palavra, jogue fora tudo aquilo que te afasta, e aceite Jesus esta noite. Tem pessoas que precisam precisam reatar a intimidade com Deus. Tem pessoas que precisam renovar a aliança com Deus esta noite. E se você renovar a tua aliança com Deus, vai ser diferente de hoje em diante na tua vida. Mas para terminar esta noite, esta mensagem, porque eu nem sei, já estou meio perdida, né? Eu quero dizer para vocês que Jairo, quando ele disse assim, preste atenção, quando ele disse que Jesus abraçou ele, vem cá, Jairo, vamos lá na tua casa, a tua filha não está morta, para mim não é problema resolver, trazer a vida à tua filha, ela dorme, ela não está morta. Sabe o que acontece, Jairo? Se eu trouxesse a vida à tua filha, tu esqueceria de mim. Muitos querem um milagre e esquecem Jesus. E assim Jesus disse para Jairo: Jairo, eu não sou a marionete, Jairo. Eu não posso ser guiado. Puxa para cá, eu quero isso, eu quero aquilo. Se tu não me dá, eu não vou mais no culto. Se tu não me dá, eu vou entregar meu carro. Se tu não me dá. Jesus, ele está falando claramente: eu não sou uma marionete, Jairo. Diga para teu irmão: eu não sou. Jesus diz para o teu irmão agora: você não é uma marionete. Diga com fé para o teu irmão aí. Você sabe por quê? Porque você se deixar guiar por Jesus, Ele vai trazer aquilo que estava em oculto, vai trazer a olhos nus para ti. E eu quero dizer para você esta noite, o problema não era Jairo, ou seja, não era ressuscitar a filha. Agora sim, Jairo abraçou Jairo e saiu caminhando lentamente. Vamos até a tua casa, vamos levar Pedro, vamos levar Tiago e João. Quando Jesus chegou a casa, estava ali que pagavam os pranteadores daquela época, pagavam para chorar por aquele que estava já morto. A casa estava cheia, e Jesus chegou e disse: ela dorme. E aquelas pessoas que estavam ali zombaram de Jesus. E aí Jesus viu que ali tinha fariseus, que ali tinha zombadores, que ali tinha pessoas que muitas vezes não fique falando o teu milagre que você quer, o que Deus fez na tua vida. Porque muitas vezes as pessoas, você conta do teu problema, você conta daquilo que está passando, a pessoa até diz, xinga mais aquilo para saber tudo. E depois ela vai ali: o fulano está passando por isso, a fulano está vivendo isso. Deixou de buscar Deus, de confiar em Deus e foi confiar no homem. E a palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Aleluia! Aí, para terminar, quando chegam ali, ele pôs todo mundo para fora, e ficou somente a esposa de Jairo, que até não lembro o nome. Jesus e os 3 discípulos. E ali ele chega sobre a criança. Talita cumi, quer dizer, levanta-te, menina. E Deus está dizendo: levanta-te na minha presença esta noite. Levanta-me. Ele quer te levantar esta noite. E aí ele disse: dá de comer a menina. Você tem se alimentado? Ou você tem comido o alimento que come de manhã? Come, meio-dia, mas está sempre com fome. Deus essa noite está te oferecendo um alimento espiritual, que mata aquilo que está na tua alma, que está no teu coração, que vai limpar essas angústias da madrugada, que vai secar tuas lágrimas de provações que você tem passado. E
se o pastor me permite, gostaria de chamar rapidamente. Tem duas pessoas que eu vejo o coração duro, pois se eu chamar, não vai vir. Mas quero chamar uma pessoa que muitas noites não dorme de noite. Está aqui. Se você creu na mensagem de Deus, que todo tem um tempo e hoje é teu dia. Porque quero dizer o que é impossível para esse Deus que curou esta mulher, que trouxe a vida para a filha de Jairo de 12 anos. Eu quero dizer para você, não importa a tua situação com o teu filho, com a tua filha, não importa se você está passando por alguma provação, quem sabe alguém está vivendo um tempo de um vício, e tem buscado força assim em si, mas não tem buscado a força em Cristo. Deus esta noite quer libertar pessoas. E Deus quer libertar lá na tua casa agora, nesta hora. Você que tem chorado por algum filho. Você que tem buscado pelo sonho. Mas o teu sonho parece que quando vai realizar, quando está prestes a realizar, algo vem e te rouba a tua bênção. E vai ficando de um ano para outro. É com você mesmo que eu estou falando esta noite. Vem até aqui uma pessoa que tem tido uma dor do lado das costas, que perturba aquela dor. Tem uma pessoa que tem uma falta de ar, e eu estava sentada ali, que dói no peito, sai do peito, e quer respirar e não pode respirar. Venha até aqui à frente nesta noite, aleluia. Venha renovar a tua aliança. Não se envergonhe da pessoa que está ali do teu lado. Não se envergonhe, porque aqueles que se envergonharem, Deus se envergonhará de você. E os que ficam na cadeira, não fiquem bisbilhotando quem está na frente, porque o meu primo chamado Jorge, o pastor disse, não